Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. É muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Estar de volta, né? Tem um tempinho aí que eu não tinha a oportunidade de estar ensinando na IBD. Agradeço ao pastor pelo convite, pela oportunidade. Meu desejo é que nessa manhã a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor, compreender um pouco mais, a fim de que nós venhamos a viver, né, da forma a qual o Senhor nos orienta em sua palavra. Eu mandei o material ontem, na parte da tarde, lá na sala do Google. E também pedi para que o Fernando pudesse transmitir aqui, caso alguém não tenha acesso facilitado, rápido aí ao telefone, ao tablet, também vou colocar o PDF visível aqui para vocês. Pode. Daniel vai puxar, para a luz ficar legal. Pode falar. Está na sala Google. Na sala Google. Tem. Aí eu não sei como está, André. Coloquei. É um aplicativo, não é um grupo de WhatsApp, é um aplicativo que dá para interagir, tem umas dinâmicas lá. Conforme os irmãos já tiveram acesso, né, na ementa, a aula de hoje vai ser sobre a criação do homem e da mulher, com ênfase, né, na compreensão ali da criação da mulher enquanto auxiliadora, do que significa, né, o homem ser imagem e semelhança de Deus, quem está presente ali na criação do homem e também as realidades dos 3 mandatos, né, que nós encontramos e as implicações deles também para nós. Peço para que você me acompanhe na leitura do capítulo 1, verso 26 de Gênesis. Capítulo 1, verso 26 até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ponto inicial aqui, para a gente introduzir esse estudo, é que no primeiro capítulo de Gênesis a gente tem uma apresentação mais geral e mais robusta da criação, principalmente em relação ao homem. No capítulo 2, a gente vai ter como que uma lupa, né, tendo um maior detalhamento de como ocorreu a criação do homem e da mulher, as diretrizes que o Senhor deu a eles no momento da criação, ou pós a sua criação. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai enfatizar a realidade de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Um ponto importante, que já é diferente para nós nesse texto, eu acredito que vocês devem ter percebido, é que esse texto ele está no plural. Diferente de todos os outros textos, onde Deus disse, e haja, e assim se fez, esse texto aparece... Abaixou? Ou foi impressão minha? Beleza, obrigada. Esse texto, ele inicia dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, esse primeiro ponto, como está escrito aí no nosso material, esse façamos inicial de Deus tem um tom extremamente pessoal, extremamente único.
Deus, quando está criando os animais, está criando as realidades da terra, dos céus, ele tem um posicionamento mais afastado. Ele disse, haja, e assim acontece. Quando ele vai criar o homem, isso já aparece numa formulação pessoal. A fórmula assim se fez é substituída pelo façamos. E aí o nosso texto diz que, nesta forma, o narrador põe a humanidade mais perto de Deus do que o restante da criação. Então, esse movimento de Deus trazer essa palavra, né, que é um plural, mas também é mais pessoal, já traz um indicativo de que Deus está criando o homem de forma distinta do restante da criação. É totalmente pessoal. Ao mesmo tempo, isso que é tão belo, isso que é tão indicativo para nós na percepção de como Deus cria o homem, também vem acompanhado de certo desafio de interpretação. Por quê? Quando nós olhamos para esse texto, de forma diferente de todo o restante do texto, esse plural aparece aqui chamando, como um tipo de chamamento de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí vem a pergunta, quem é esse façamos? Quem é nossa semelhança? E aí eu gostaria de convidar vocês para a leitura do material, a fim de que a gente possa compreender isso com maior claridade, à luz também da teologia e da história da igreja. Tem-se sugerido várias referências para nós ou nossa. A interpretação cristã tradicional, que representa uma pluralidade dentro da deidade, conta com algum endosso textual e satisfaz a teologia cristã da Trindade. E aí nós temos as referências bíblicas apontando para o nosso Deus como um Deus trino. Que Deus é uma pluralidade e corroborado pela menção do Espírito de Deus no início do capítulo 1. E o fato de que a própria imagem de Deus é uma pluralidade. Então, quando nós olhamos para a história cristã, para a interpretação mais tradicional a respeito desse texto, o endossamento é de que aqui é a Trindade. Né? É Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem do Deus que é trino, do Deus que é plural. Do ponto de vista de teologia bíblica, isso faz bastante sentido. Não faz sentido? Fica muito interessante. A gente fica até animado, olha a Trindade, desde lá do início e tudo mais. Mas, do ponto de vista exegético, que é o ponto trabalhado aqui, isso não fica tão fácil de ser interpretado e de ser colocado. Nomes muito importantes da teologia, como Louis Saillant, Tremper Logman, Bruce Waltke, vários teólogos, eles apontam de que talvez essa interpretação trinitária nesse texto de Gênesis não é o melhor caminho. Por quê? Vamos continuar a leitura do texto. A dificuldade primária com esse ponto de vista é que os outros 4 usos do pronome plural com referência a Deus, no capítulo 3, no verso 22, no capítulo 11, no verso 7, e aí o capítulo 3, 22 é o capítulo da queda, onde Deus diz, o homem se tornou igual a nós, né? Conhecedor do bem e do mal. E aí a divergência também sobre isso, se Deus ele está usando um tom de ironia, no sentido de que o homem nunca será igual a Deus, ou então se de fato existe um entendimento ali do conhecimento do bem e do mal realmente presente. Capítulo 11, no verso 7, que é ali naquele momento da Torre de Babel. Eu acho que vocês passaram, né? Pelas histórias, eu vi lá na ementa, no material, e vocês passaram nessas histórias principais. É um momento onde os homens estão construindo uma torre para que o nome deles fique conhecido. Naquela época falava apenas uma só língua. E Deus diz o quê? Vamos descer, novamente um plural, vamos descer e confundir a língua deles. Isaías, capítulo 6, verso 8, também temos um texto bíblico onde aparece Deus se comunicando com outros seres, naquele contexto, os seres celestiais, a respeito de uma atividade dele. Então, quando a gente olha todos esses textos bíblicos com referência a Deus, esses textos não parecem se referir à Trindade. Principalmente se a gente for respeitar a revelação bíblica. É muito difícil conceber, além do sentido exegético, mas no sentido do respeito da teologia bíblica, da revelação bíblica, de que Moisés, o escritor daquele texto, realmente estava pensando na Trindade.
não era concebido, não era algo claro para eles naquele tempo. A Trindade é uma revelação progressiva, que, claro, vai aparecendo na Escritura, pelo fato do Senhor, de fato, ser um Deus trino, mas que se estabelece com claridade e com ênfase no Novo Testamento. Então, a explicação, novamente voltando para o texto, a explicação que melhor satisfaz a todos esses usos do pronome é que Deus está se dirigindo aos anjos ou à corte celestial. E aí nós temos também textos bíblicos com referências, Isaías, versículo 6, verso 8, 40, do 1 ao 6, e Daniel, do capítulo 10, verso 12 ao 13. Para que isso fique marcado um pouquinho melhor nos nossos olhos, me acompanhe na leitura de Isaías 6, verso 8, outro irmão que possa abrir no capítulo 40, no verso 1 ao verso 6, e o outro irmão em Daniel, capítulo 10, verso 12 ao verso 13. Quem achou o primeiro texto pode fazer a leitura em voz alta, por favor. Isso. Não, capítulo 6, verso 8. Perdão. Pode colocar. Beleza. Outro irmão, pode ler? Perfeito. Texto de Daniel. Deixa eu ver aqui, confirmar, que eu já virei a folha. 10, 12, 13. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei aqui com os reis da Pérsia. Perfeito. Todos esses textos bíblicos mostram uma interação de Deus com outra voz. Textos bíblicos, no que diz respeito, talvez, a uma menção clara da Trindade, sempre fazem direcionamento ou referência ao Senhor como meu Senhor. Esses textos fazem um apontamento mais genérico, como o Senhor estivesse em um conselho. Uma voz estivesse dizendo, Miguel vai ter uma ação. Salmo 24, por exemplo, que talvez é um salmo muito conhecido, né, que fala, quem é esse Rei da Glória? Como se alguém estivesse vendo, né, o Rei da Glória, que é Jesus, adentrando, né, a corte celestial, e eles se comunicam uns com os outros. Texto também de Timóteo, no Novo Testamento, vai falar a respeito do testemunho dos anjos, quando vem aquilo. Qual é o ponto, então?
não apenas em toda a Escritura, mas também no texto de Gênesis, existe uma atividade, né? O Bruce Waltke que vai dizer que existe um comércio entre Gênesis e entre a esfera angelical dos seres humanos. Existe uma atividade muito ativa dos seres celestiais com a humanidade, não no sentido direto, mas no sentido de realidade da qual eles também vivem diante do Senhor. A gente pode se lembrar, por exemplo, do texto de Jó, né, onde o Senhor está falando com os anjos, e aí diz que Satanás se apresenta na presença de Deus. Então, essa realidade celestial e essa comunicação de Deus com os seres celestiais é uma realidade bíblica objetiva que nós encontramos. E a maioria dos teólogos, partindo dessa visão exegética, apontam de que o mais propício aqui é compreender que isso é Deus em diálogo com esses seres celestiais, espírito como Deus, transcendente como Deus, também estabelecendo uma relação ali de diálogo com Deus na criação e não necessariamente a Trindade. Ah, Vitória, se eu acreditar que a Trindade é uma heresia? Não, tem muitos bons irmãos e teólogos que creem dessa forma. Mas se a gente for fazer um estudo mais detalhado e mais específico, a inclinação talvez mais adequada seja para essa interpretação. Algum irmão tem alguma pergunta aqui ou algo que não tenha ficado claro? Não? Foi esse ponto? Perfeito. O primeiro ponto, talvez, mais sólido, seja da comparação exegética, dos termos que é usado ali e como ele aparece novamente em outros textos bíblicos que não fazem menção à Trindade. Então, é um primeiro ponto exegético. Eu acredito que esse ponto ele é um ponto que pode reforçar, tá bom? A um nível de revelação bíblica, de desenvolvimento. É claro que, em última instância, o autor não ter consciência teológica objetiva em termos de revelação de Deus nunca é um ponto, porque senão quase todas as profecias do Antigo Testamento, né, se referindo a Cristo, seriam que eles não tinham, talvez, um conhecimento. Mas é um ponto para se reforçar em termos da intencionalidade dele quando ele estava escrevendo ali do que aquilo significava. Mas o primeiro ponto mais importante é esse comparativo com outros textos bíblicos que têm o mesmo termo que é usado ali em Gênesis no hebraico. Tá bom? Alguma pergunta? Ficou claro agora? Ficou amarradinho para vocês? Ok? Vamos, então, para o próximo ponto. Depois que nós trabalhamos esse façamos, né, esse nós, o que significa, a gente tem a realidade de que o homem é criado à imagem de Deus. Ok? E, sim, ele é criado à imagem do Deus Trino. Ao entendermos que aquele façamos necessariamente não é uma ideia de Deus se comunicando trinitariamente, dizemos vamos fazer o homem no sentido trinitário, não quer dizer que o homem não é feito à imagem do Deus Trino. Então, certamente, quando nós falamos aqui sobre o homem ser imagem de Deus, nós estamos falando a respeito do homem ser criado à imagem do Deus Trino. E isso é um ponto fundamental. Fundamental a toda a Escritura. Fundamental a toda a Escritura é compreendermos a posição de criação do homem no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. E aí eu peço para que você me acompanhe na leitura do texto. A expressão imagem de Deus é usada unicamente com referência aos seres humanos. E assim, os separa das demais criaturas. Enquanto as demais criaturas são criadas segundo suas espécies, a humanidade é feita à imagem de Deus. Sendo criada à imagem de Deus, estabelece o papel da humanidade na Terra e facilita-se sua comunicação com o divino. Cleanes detalha uma série de características do ser criado à imagem de Deus. O Tremper Logman, ele comentando isso, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim:
Todas as espécies foram criadas conforme as suas espécies. O ser humano foi criado conforme a espécie de Deus. Achei isso interessante. É claro que Deus não é uma espécie no sentido criacional, mas a ideia é o homem é a origem de Deus, ele é referência de Deus, ele é criado a partir da realidade do próprio Deus enquanto compreensão de existência. O homem é criado à imagem e semelhança. Quando eu quero entender quem é o homem, eu posso olhar para Deus. Eu entendo mais quem é o homem à medida que eu compreendo mais de Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem foi criado espécie de Deus. E aí ele vai avançar dizendo assim: a humanidade é uma parte da criação, mas somente a humanidade é criada numa relação de amor vital e que estabelece laços com Deus. Os próprios conceitos de imagem e semelhança expressam essa relação única. Imagem e semelhança acentuam uma dimensão de identidade. Como Deus é pessoal, assim é a humanidade. Como Deus tem certas características específicas, assim também a humanidade. Mas os termos imagem e semelhança também contêm uma dissimilaridade essencial. Uma imagem ou estátua de um herói nacional morto é essencialmente diferente do herói real. A imagem é feita de pedra, ao passo que o herói consiste de carne e sangue. Então, o primeiro ponto aqui, que eu acredito que talvez já é de maior conhecimento dos irmãos, é que parte do que significa o homem ser criado, ser imagem e semelhança de Deus, é de que o ser humano, tal como Deus, é um ser pessoal, é um Deus que se relaciona. E, bem, é um ser que se relaciona. E nós acreditamos que isso é possível porque, de acordo com a revelação bíblica, o Deus das Escrituras é o Deus trino. Deus passa a se relacionar a partir da criação do homem que tem capacidade para se relacionar com ele? Não. Senão não teria como ele criar o ser humano, a imagem e semelhança dele de forma pessoal, se antes da criação do homem ele já não existisse, né? Vamos dizer assim, uma proximidade existir aqui, né? Como um Deus pessoal. Então, o Deus trino, que se relaciona eternamente na Santíssima Trindade, na pericorese, como nós já trabalhamos aqui na igreja, é o Deus que cria o homem um ser pessoal. À medida que nós também caminhamos pela revelação bíblica, nós compreendemos que o ser humano é um ser de ética, é um ser moral, é um ser que expressa realidades que, ao longo da Escritura, conforme nós vamos conhecendo a Deus, pelo próprio fato dele se dar a conhecer, nós vamos conseguindo identificar. Mas um ponto importante, apesar do homem ser imagem e semelhança de Deus, ele não é Deus. Ele é como se fosse uma dimensão espelhada, uma dimensão que aponta, mas não o próprio Deus. Por isso a necessidade de dizer que ele é imagem e semelhança, mas não o próprio Deus. Semelhança tem esse ponto aqui para a gente. Ele é semelhante, mas ele não é o próprio Deus, porque a imagem do Deus invisível é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Indo além, ao criar a humanidade, a sua própria imagem, Deus estabelece uma relação na qual a humanidade poderia refletir de modo finito certos aspectos do infinito Rei Criador. E aí eu preciso que você grave aí. O homem foi criado para refletir de modo finito certos aspectos do infinito Rei Criador. Muito importante esse ponto Rei Criador. No original, a palavra que é usada aqui por imagem é Tselem ou Tsilem, que, dentro do contexto do Oriente, né, Próximo, do Antigo Oriente Próximo, tem a ver com uma ideia de imagem régia. E aí, anote isso daí. Tsilem, imagem de Deus, imagem régia. A gente vai desenvolver um pouquinho a respeito disso aqui, conforme eu vou trabalhar com os irmãos, uma perspectiva de revelação messiânica no texto de Gênesis. Vitória, o que é revelação messiânica? É a identidade do Cristo Salvador ao longo da Escritura. As realidades do ofício de Jesus Cristo, dele ser o Filho, dele ser o servo sofredor. Essa é a ideia de revelação messiânica. E a gente vai entender como aqui, na criação do homem, nós já temos um contato com essa revelação messiânica. Mas, para isso, a gente precisa ter em mente isso, que ao Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, isso quer dizer que Deus está criando o homem num tipo de imagem régia, sendo Deus o Rei Criador, o soberano Rei Criador.
A humanidade deve refletir as qualidades éticas de Deus, tais como sua retidão e verdadeira santidade. A gente trabalhou isso lá no ponto anterior. Indo um pouquinho mais para o final, no último parágrafo, a humanidade, em sua forma física, também refletiria as próprias capacidades do Criador: aprender, conhecer, exercer amor, produzir, controlar e interagir. A humanidade foi criada real. O Criador soberano criou a humanidade como membros da família divina. Ou seja, o ser humano foi criado, colocado na Terra, para trazer a imagem do Rei Criador, à medida que ele exerce tudo aquilo que foi comunicado do próprio Rei Criador a ele. O ser humano, então, desde o Gênesis, isso é um ponto importante, porque a gente vai encontrar isso no Novo Testamento de forma muito forte, trabalhando Cristo como Rei e nós como a família real de Deus. Mas aqui no Gênesis, à medida que nós tomamos essa perspectiva de interpretação do Rei Criador e imagem, significar imagem régia, nós já temos um homem vivenciando uma realidade real. Uma realidade onde ele comunica o reinado de Deus à medida que ele governa, que ele domina, que ele cultiva e guarda a terra, que pertence ao Rei Criador, mas que ele foi colocado para governar como um vice-regente. Ficou claro esse ponto para os irmãos? Está claro? Ótimo. Esse ponto é um ponto muito importante, porque, considerando a realidade da queda, nós temos um grande problema. Eu lembro de um discipulado que eu tive com o André, onde a gente estava estudando, né, sobre essas questões do homem ser imagem, semelhança de Deus e as implicações disso, e ele trouxe uma fala de Agostinho que muito me marcou. Agostinho, ele diz que se nós fomos criados para refletir a Deus, que é bom, para refletir a Deus que exerce o domínio de cultivo, de guardar, para um Deus que exerce justiça e santidade, quando nós não vivemos essa realidade, o que nós comunicamos para o próximo? A imagem de Deus? Não, a imagem de Deus fica perdida. Eu achei isso muito interessante. Por mais que nós enfatizamos corretamente que, mesmo após a queda, a imago Dei, né, a imagem de Deus ainda permanece tateada no homem, por outro lado, nós poderemos dizer, talvez alguns ateus, né, existem porque o mal e o pecado alterou o propósito criacional de tal forma que a imagem de Deus no homem não fica tão claramente vista. E aí, para nós, né, que estamos vivenciando uma realidade redimida e somos convocados por Deus, conforme está lá em Efésios, capítulo 4, a sermos imitadores de Deus, isso é um ponto muito importante. Porque à medida que nós tomamos novamente a imitação de Deus por meio de Jesus Cristo, novamente nós voltamos a exercer a nossa imagem régia. Novamente nós voltamos a ser um referencial claro do Deus Santo, do Deus único e verdadeiro. Isso tem implicações profundas para nós. Mas, indo adiante, no Antigo Oriente Próximo, como eu falei, né, a imagem régia estava muito presente. E aí, lá no nosso texto, na próxima página, tem uma parte em negrito. Vocês encontraram? Está dito assim, ó, a perspectiva... Leram? Então, a imagem régia no Antigo Oriente Próximo, ela não era para toda a humanidade. E aí já tem uma primeira distinção. Ela era apenas para o rei. Tá? O rei daquele povo carregava a imagem régia do seu Deus. Ou seja, o Deus dele habitava nele e ele era, então, a representação daquele Deus a qual ele servia. Mas somente o rei daquele povo carregava isso. E aí vamos ler a parte em negrito. A perspectiva hebraica produz uma diferença distinta. Nos textos do Antigo Oriente Próximo, somente o rei é a imagem de Deus, mas na perspectiva hebraica, isso é democratizado a toda a humanidade. O texto está dizendo que exercer domínio real sobre a terra, como representante de Deus, é o propósito básico para o qual Deus criou o homem. Ele acrescenta ainda, o homem é designado rei sobre a criação, responsável diante de Deus, o rei último. E, como tal,
esperava-se que administrasse, desenvolvesse e cuidasse da criação, tarefa que inclui obra física real. Então, o texto bíblico, apesar de trabalhar uma compreensão linguística do Oriente Próximo, que é a imagem régia, não é como a imagem que se estabelecia no Oriente Próximo, porque aquilo estava definido apenas para uma pessoa, e apenas uma pessoa carregava aquela realidade de domínio ou de exercício representativo. Na Escritura, todo ser humano, nessa posição de realeza, é chamado para exercer essa representação régia, esse domínio real de Deus. Nesse ponto aqui que eu expliquei, irmãos, existe alguma dúvida? É importante os irmãos compreenderem isso, porque isso vai fazer muito sentido para o próximo ponto que a gente vai trabalhar. Alguma dúvida sobre a compreensão de como o homem, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele é criado à imagem régia de Deus, representante do Rei Criador sobre toda a humanidade e todos os desdobramentos disso? Ficou claro? Ótimo. Vamos para o próximo ponto, então. O nosso próximo ponto, então, é trabalhar dentro dessa perspectiva da imagem régia, né, desse homem que é criado, né, como um representante real de Deus. A gente encontra a revelação messiânica, essa identidade do Salvador, que, por vezes, nós retornamos a Davi, né, e não tanto ao Gênesis. Eu vou trabalhar aqui, nessa revelação messiânica, o tríplice ofício de Cristo. Vocês lembram quais são o tríplice ofício de Cristo? Fala aí. Sacerdote e rei, é o tríplice ofício. Geralmente, quando a gente trabalha esse tríplice ofício, vocês lembram para qual livro bíblico a gente vai? Vocês lembram? Hebreus? Não. Dentro da revelação messiânica, não necessariamente no Novo Testamento, onde isso já é apresentado. Não. Não. Mais alguém? Vou jogar aqui. Quando nós, teologicamente, né, dentro de uma revelação bíblica progressiva, voltamos para o Antigo Testamento para trabalhar esse tríplice ofício de Cristo, nós remontamos ao livro de Deuteronômio, onde claramente Deus estabelece o ofício do rei, o ofício do sacerdote e também o ofício do profeta. Inclusive, é descrito na própria coroação de Davi, passando ali, né, do rei Saul, como isso deveria ser feito. Então, geralmente, quando nós voltamos para o tríplice ofício, nós voltamos para o livro de Deuteronômio, que é um livro que vai descrever esse tríplice ofício, sacerdote, rei e profeta, e remontamos fortemente ao período de Davi, porque no tempo de Davi é onde a gente vê esse tríplice ofício sendo exercido, né, de forma mais clara. Davi, ele é rei, também um profeta. Samuel, ele é sacerdote, mas também um profeta, mas eles não são, em si mesmo, completos, né? Todos são meio quebrados. Davi não é rei, profeta, sacerdote. Samuel não é sacerdote, profeta e rei. Eles são inacabados. Mas quando nós retomamos aqui ao Gênesis, nós vemos na criação de Adão esse tríplice ofício. E isso é muito importante de considerar, porque quando nós lembramos de Romanos, capítulo 5, por exemplo, é dito que Jesus é o novo Adão. E isso já é muito interessante, né? Porque então foi Adão que não exerceu o seu tríplice ofício de forma correta. E por isso Cristo exerce o tríplice ofício de forma plena. Mas vamos identificar, então, como na criação do homem e da mulher esse tríplice ofício é visto. À medida que o conceito messiânico se desenrolava no curso da revelação de Deus, a humanidade tornou-se evidente que 3 ofícios específicos eram referidos como posições messiânicas, com função e autoridade específicas. Pode-se sugerir que esses 3 ofícios estavam implicitamente presentes antes mesmo da queda da humanidade. O ofício profético estava presente, como ficou evidenciado quando Adão falou em nome do soberano Criador. Ele deu nome aos animais e à sua mulher. Não apenas nesse texto onde Adão nomeia e exerce essa realidade profética, no sentido de que o nome que ele deu para os animais, esse seria.
ele deu um nome, ele exerceu um tipo de autoridade. Mas também no fato de que, à medida que o homem se multiplicasse sobre a terra, era o próprio Adão e a própria humanidade que ia reverberando e comunicando uns aos outros a verdade e o relacionamento que eles tinham com Deus. A humanidade seria continuamente uma propagadora da verdade de Deus. Por isso, o exercício ou o ofício profético. Envolvida nestas responsabilidades estava a tarefa de fazer conhecida a vontade de Deus para o cosmos, não apenas verbalmente, mas também pela vida vivida em todos os seus aspectos. O ofício sacerdotal se manifestava no ato de a humanidade, como parte representativa da criação, falar para o cosmos e apresentá-lo a Deus, à medida em que se desdobrava e, consequentemente, expressava a glória do seu Criador. Ou seja, a relação do homem com a criação, com o ato de nomear, de apresentar a Deus, de cultivar, de guardar, exercia esse ofício de sacerdote. E, por último, o ofício real é apresentado como dominante, porque a humanidade é real. As tarefas e responsabilidades proféticas e sacerdotais podem ser realizadas. Então, esse é um ponto muito interessante. Pelo fato do homem ter sido criado em imagem régia, ter essa posição real diante da humanidade, ele também pode exercer esses outros ofícios de sacerdote e rei. Isso tudo na doutrina da criação. Então, um ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês nessa manhã é essa perspectiva da imagem régia e esse encontro com o Cristo messiânico já na criação, já no livro de Gênesis e nas ordenanças que Deus deu ao homem. Por último, esse conceito de realeza da humanidade é repetido explicitamente ou entendido implicitamente através de toda a Escritura. É reafirmado a Noé e a seus filhos, mesmo depois da queda. Mesmo depois da queda, se você ler o texto de Gênesis, capítulo 9, verso 1, verso 7, Deus reforça o domínio de Noé e os seus filhos sobre a criação. Os salmistas estavam conscientes da revelação relativa à posição real da humanidade. Davi reflete sobre ela no Salmo 8, 6, que diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. A humanidade foi coroada com glória e honra pelo glorioso e majestoso Criador. Então, na criação do homem, nós vemos a realidade de que ele foi criado imagem e semelhança de Deus no que diz respeito às realidades específicas do nosso Deus Trino, um Deus pessoal, um Deus santo, um Deus que verdadeiramente é justo e reto, e também no que diz respeito a essa imagem real, ao Rei Criador que cria homens para dominar e para representar a Ele aqui na Terra. E também os ofícios de Cristo que já no início da criação são demonstrados para nós. Alguma pergunta nesse ponto, irmãos? Ou algo que não tenha ficado claro? Não? Vamos seguir adiante, então. Finalmente, no contexto de Gênesis, e aí na próxima folha, a imagem de Deus também se refere à pluralidade de macho e fêmea dentro da unidade da humanidade. Esse conceito também é distinto da perspectiva do antigo Oriente Próximo. Ou seja, quando Deus cria o homem macho e fêmea, isso não quer dizer que Deus é macho e fêmea. Certamente não. Mas isso aponta para a pluralidade de Deus. Apesar de Deus ter se revelado como Pai, e isso a nós é masculino, isso não quer dizer que Deus é masculino. Tanto que muitos escritos bíblicos, muitas referências bíblicas, eu até coloquei aqui, se você quiser anotar para ver depois, no livro de Salmo, no capítulo 131, e no livro de Isaías, no capítulo 66 e no verso 13, Deus atribui referências a si mesmo como de uma mãe, como de uma mulher. Por quê? Porque a humanidade, ela expressa, na sua realidade de macho e fêmea, a pluralidade de Deus.
como o nosso Deus, ele é amor, ele é justiça, ele cuida como um pai, ele guarda como uma mãe. O nosso Deus é plural. Então, assim, né, o mundo diz, os crentes não aceitam a pluralidade. Não, a gente aceita a pluralidade. Na verdade, a pluralidade é algo bom, mas a pluralidade de Deus. Deus já criou a humanidade com pluralidade, macho e fêmea. A gente não precisa de tantos outros gêneros, coisas indefinidas. Porque as outras coisas são indefinidas. Perceba, a pluralidade de Deus é definida. A gente entende, a gente consegue ver, consegue identificar. Então, Deus se apresenta aqui para nós na criação da humanidade como um Deus plural e que expressa isso na criação de macho e fêmea. E aí, adentrando um pouco mais esse distintivo que a própria Escritura apresenta de forma mais direta, nós vamos trabalhar aqui a criação da mulher. Tá bom? E aí eu peço para que você me acompanhe na leitura de Gênesis, no capítulo 2, verso 18 ao 25. Mas me acompanhe no texto que eu compartilhei. Tá? Nós vamos trabalhar a tradução da NVI. A nossa tradução é NAA, mas nos estudos eu identifiquei, né, conforme muitos comentaristas e teólogos apontavam, que a tradução talvez melhor, mais aproximada do original para a gente trabalhar é essa tradução da NVI. Tudo bem? Então, vamos ler o texto bíblico. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Pode me dizer o horário para saber quanto tempo eu tenho? Vou tentar correr aqui, calma aí. Vamos lá. Esse texto é muito interessante porque logo depois que Deus disse que ele faria para o homem alguém que lhe correspondesse e lhe auxiliasse, o texto bíblico nos aponta de que, antes de criar a mulher, Deus ordena Adão a fazer algo. O que Deus ordena Adão a fazer no texto bíblico? Dar nome aos animais, ok? Ao dar nome aos animais, o que Adão percebe? Um par, uma coisa certa, um igual. E ele? Não tinha. Mas vamos lá. Um ponto teológico aqui fundamental para a gente estabelecer isso é que, apesar do homem entender isso, né, ou talvez identificar, o texto bíblico nem diz que foi Adão que chegou a essa conclusão, né, mas o texto bíblico diz que Deus percebeu ali. Mas isso já prepara a gente para esse clímax, tá? Já prepara a gente para entender que, de fato, tanto Deus viu que não era bom, e é interessante a gente perceber isso, porque durante toda a criação que Deus faz depois que ele cria, diz que é bom. E aí, pela primeira vez, algo não é bom. Está faltando alguma coisa. Deus vê que existe uma necessidade de completude na criação do homem. Mas não é o próprio Adão que chega a essa conclusão. Não é Adão que expressa insatisfação para com Deus. É o próprio Deus que, no discernimento da sua criação e no propósito que ele tinha, disse:
não é bom que o homem fique só. E aí, no texto que eu compartilhei com vocês, no ponto teológico fundamental, na segunda parte diz assim: isso marca a solidão como inadequação funcional à vocação humana. O homem não foi criado para estar só. O homem não foi criado para a solidão. Solitude é bom? É bom, mas a solidão não. Solidão não é o modo ao qual Deus chamou o homem para cumprir a sua vocação. O homem, então, não reclamou, mas isso parte de Deus. E, por fim, então, ao perceber essa inadequação, ao perceber essa necessidade do homem, o Senhor Deus cria a mulher. A mulher, então, na criação da humanidade, ela torna a criação do homem relacional e funcional. Ela é criada não por uma deficiência do homem, mas por uma necessidade de missão compartilhada. E aí eu peço que você também grave isso. A mulher foi criada para uma necessidade de missão compartilhada. É compartilhamento de missão naquilo que nós lemos lá no capítulo 1 de Gênesis. O Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança e ordenou que ele domine, que ele enche a terra, que ele cultive e guarde a terra. Então, dentro desse entendimento, né, de que não era por uma deficiência do homem, que não foi o próprio homem que chegou para Deus e falou: e aí, Deus, tem todo mundo um pai, eu não tenho, como é que eu vou ficar nessa situação? Mas, na verdade, é o próprio Deus que cria. Ele cria a mulher para ser uma ajudadora que lhe corresponda. Esse termo ajudadora, ele também tem sido interpretado, né, por alguns teólogos como aliada. Tá? Até alguns dizem, né, o Trampel Ogman diz, a aliada necessária. Mas estudando um pouco mais e vendo outras traduções, apesar desse termo aliada necessária ser um bom termo para afastar alguns equívocos que se tem a respeito da mulher como auxiliadora, o texto realmente compreende mais exatamente a ideia de ajudadora correspondente ao homem. E aí a gente vai encontrar, então, o nosso estudo dizendo assim: Ezer, que quer dizer ajudadora, palavra usada majoritariamente para Deus como ajudador de Israel. Não indica inferioridade, mas contribuição essencial e força complementar. De pronto, isso já nos afasta da ideia de que a mulher ser auxiliadora ou ajudadora é um tom de inferioridade. É como se, não, Deus criou o homem, ele está aqui na frente, e a mulher está vindo aqui atrás. A mulher vai seguir o homem como uma sombra, né? O homem vai para lá, ela vai para cá, e tudo que o homem faz, ela vai fazer, porque ela é correspondente diretamente ao homem. Não. Ela é correspondente a Deus, porque nós lemos que o homem e a mulher foram criados em imagem e semelhança de Deus, e ela é correspondente ao homem na missão que a humanidade recebeu. Ela compartilha dessa missão para com o homem. Então, a ideia aqui de ajudadora é alguém que realmente está atuando com uma contribuição essencial, de tal forma que, sem essa contribuição, aquilo que precisava ser feito não aconteceria. A exemplo, Deus de Israel, o Deus Ezer, o Deus ajudador, o Deus auxiliador, é aquele que ia diante da batalha com o seu povo. Se Deus não fosse à frente da batalha com o seu povo, a batalha seria ganha? Não. Então, homem e mulher têm uma completude. E o que eu não estou querendo dizer, que já que a mulher, nesse sentido, é análoga a Deus em termos de ajudadora, então ela não precisa do homem. Não é isso. Né? A ideia é aquilo que significa dentro dessa missão compartilhada. Segundo ponto, que ele corresponda, expressa complementariedade simétrica, não identidade nem oposição. Traduz melhor a ideia de contraparte equivalente e não subordinada, ou seja, um outro que está em igualdade em relação ao outro. É diferente, é uma alteridade, ou seja, é um eu semelhante ao meu eu, mas que não sou eu. É a ideia de que eu sou semelhante a Deia? Sim. Somos mulheres, temos braços, pernas, mas a gente é igual? Não. É algo que é diferente. Por último, função do termo. Ajudadora é igual, criada para parceria, não hierarquia.
O hebraico sugere um equilíbrio dinâmico. A ideia aqui, então, é de que a mulher ela não segue a missão do homem. Tá? Não é que Deus cria o homem para uma missão e agora, pronto, mulher, você vai seguir o homem para a missão que ele for. A ideia é que ambos recebem uma missão de Deus. E a mulher foi posta para ser essa ajudadora, para exercer essa missão compartilhada. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando, primeiro, de um tipo de subalternidade. A mulher não é subalterna ao homem. A mulher ela não vive após ao homem, ou seja, o que o homem recebe de Deus como missão e vocação é o que a mulher vai ajudar ele a exercer. Não. Homem e mulher, ambos recebem uma missão clara de Deus aqui no Gênesis, que é dominar, cultivar, guardar e, de fato, estabelecer essas realidades sobre a humanidade e também um mandato espiritual, que é se relacionar com Deus. Nesse ponto aqui, alguém tem alguma pergunta sobre a compreensão da mulher como ajudadora que lhe corresponda? Não? Vamos adiante, então. Uma só carne. Perspectivas sobre Gênesis, capítulo 2, verso 21 e 25, sobre a criação da mulher, casamento, unidade e nudez. Primeiro, a gente vai partir da perspectiva teológico-relacional do Hamilton e do Bruce Altshuler, que são teólogos mais conhecidos. O primeiro ponto é selá, lado. É melhor que costela, ainda que seja, de fato, costela. Designa um lado estrutural, implicando proximidade e igualdade, e não subordinação. Então, a mulher ter sido criada ao lado do homem, da costela, que ela quer dizer que ela está em igualdade e também em proximidade com o homem. E é por isso que o homem diz que ela é osso dos meus ossos, ela é varoa, porque do varão foi tirado. Existe uma intimidade, existe uma completude, mas que isso não quer dizer que eles estejam em oposição ou em desigualdade. Bana, construir. O termo do hebraico aqui, quando Deus tira a costela de Adão e o texto diz que ele faz a mulher, o texto bana em hebraico significa construir. E ele é um termo incomum para a criação divina, usado com cuidado estético, revelando a intenção e valor na formação da mulher. Ou seja, quando a mulher é criada, ela também tem um tipo de criação distinta do restante da criação. Estudando um pouco esse termo, eu pude ler que a ideia aqui, que inclusive, né, entre o povo judeu era trazido, é que a mulher ela reflete um tipo de glória. A beleza da mulher. E aí que a gente não está falando de beleza estética, nariz grande, nariz... Não, é a criação da mulher. A diferença criacional do homem para a mulher tem um reflexo de glória. A mulher ela foi feita, de fato, de um modo distinto por Deus, que revela essa glória, essa beleza estética. E aí a reação de Adão não é outra, é uma reação poética. É a fórmula de parentesco que indica reconhecimento imediato de identidade compartilhada, osso dos meus ossos. Pode ser também a linguagem de aliança e lealdade recíproca, não só biológica. Ou seja, eu não me identifico apenas com ela no sentido criado biológico, mas eu me identifico com ela no sentido de pertencimento, no sentido de aliança e de lealdade. Ela saiu de mim, vamos dizer assim, né? Deus criou ela a partir de mim, então eu tenho um compromisso de aliança e de lealdade recíproca. É claro que, quando nós estamos falando aqui da criação e do homem e da mulher, a gente tem uma tensão, tá, irmãos? A tensão do isso ter um sentido para um homem e mulher no sentido de matrimônio e isso ter um sentido de criação no sentido geral. Então, por exemplo, quando eu falei a respeito da solidão, que o homem não foi criado para estar só, né? Isso foi imediatamente criado no sentido de casamento. Mas isso quer dizer que, se você não casar, você vai ficar sozinho? Não, pelo amor de Deus. Aqui a gente amplia no sentido de compartilhamento relacional com toda a humanidade e profundamente com o próprio Deus. A expressão uma só carne não se limita à união sexual. Implica aliança vitalícia e exclusividade, funcionando como base para a teologia bíblica do casamento. Então, é uma só carne, mediante a união sexual, e uma só carne, mediante ao compromisso de um com o outro. A nudez sem vergonha expressa plenitude de confiança, sem dominação nem culpa, modelo de harmonia pré-queda. Isso é muito interessante,
O homem estava tão harmônico entre si, tão integrado com Deus, integrado consigo, integrado com o próximo, que a nudez não era espanto. A nudez, ela não tinha uma inclinação de exercer domínio sobre o corpo do outro, ou de ter vergonha, ou de ter culpa. Existia, de fato, uma harmonia completa. E aí, por último, nós temos a perspectiva simbólico-literária, que é bem parecida com a outra, né? A criação da mulher a partir do lado simboliza igualdade ontológica, criacional e vocação compartilhada. A linguagem poética de Adão indica não domínio, mas reconhecimento de alteridade espelhada, ou seja, semelhante a mim, mas diferente de mim. Uma só carne é metáfora teológica de completude relacional, não de fusão ou subordinação. Ou seja, à medida que o homem e a mulher se tornam uma só carne, eles são os mesmos. Tem que ter os mesmos desejos, o mesmo gosto, fazer tudo junto. Ou então, agora que a mulher é uma só carne com o homem, por ele ter sido criado primeiro, ela está em subordinação a ele. Não, isso é uma ideia de completude relacional. Há aqui um movimento de completar-se. Por último, caminhando na mesma direção do anterior, a nudez sem vergonha representa confiança total, inocência e ausência de dominação. Um ponto muito interessante, e que certamente vai ser trabalhado na aula sobre queda, é essa ênfase na dominação. Esse é um ponto muito interessante da gente prestar atenção na criação, e como todos os movimentos que Deus fez ao criar o homem têm uma relação, e a queda traz uma resposta brutal a esse homem que foi criado para dominar, mas por ter se afastado de Deus e pecado contra Deus, isso tem uma posição extremamente complexa em tudo. Nos relacionamentos laterais, no relacionamento de casamento um com o outro, no relacionamento entre o homem e a mulher. A gente vai ver isso um pouco mais na parte da queda. Mas, de pronto, é importante entender como Deus criou o homem para dominar e como o exercício de intimidade e proximidade com o homem que foi criado para dominar não era um problema. Mas, a partir da queda, então, passa a ser, e sem dúvida nenhuma, Cristo também nos traz a redenção dessas realidades. A gente tinha aí a última parte dos mandatos e sua continuidade pós-queda, não deu tempo de trabalhar, e aí eu posso ver com o pastor a melhor forma da gente fazer isso, mas eu termino por aqui, e se ninguém tiver nenhuma dúvida a respeito desse último ponto, de ser uma só carne e as implicações disso, eu termino a aula. Alguma pergunta, irmãos? Não? Termina a aula. Pastor. Amém, glória a Deus. Eu oro, você ora? Não? Bora então, tá, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo, te agradecemos, Senhor, porque cremos que dessa manhã o Senhor pôde nos trazer mais claridade, mais entendimento de como o Senhor criou a humanidade, qual era o seu propósito, compreensão, Senhor, para o relacionamento com o outro, mulheres para se compreenderem dentro de uma perspectiva criacional e o seu propósito, homens também para compreender como a mulher foi colocada e, certamente, ao longo das aulas, compreender como isso se torna tão difícil para nós após a queda e como Jesus Cristo nos convida redentivamente a viver essas realidades, Senhor. Peço para que em Jesus Cristo nós venhamos a exercer, Senhor, uma imagem régia fiel ao Teu Filho Jesus Cristo, realmente sendo cópias de Jesus Cristo, imitadores de Jesus Cristo, a fim de que o Seu nome seja glorificado. É no nome do Seu Filho Jesus Cristo que eu te faço essa oração. Amém e amém.